Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos mais uma vez iniciando a nossa live de apoio espiritual à distância, junto com o nosso querido amigo espiritual, Dr. Hans. Essa é a nossa live de número 28. Portanto, são 28 semanas que nós estamos trazendo, não é? Esse incentivo, trazendo essa reflexão para que a gente possa atravessar esses períodos com um pouco mais de firmeza interior, né? Com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de clareza. Os tempos não são muito simples, né? Os tempos são desafiadores e a gente é sempre sacudido com situações inesperadas, né? Situações que surgem muitas vezes do nada, né? E nós precisamos lidar com esses aspectos todos. Então, nós vamos preparar o nosso ambiente. Eu vou me colocar aqui à disposição do nosso caro amigo, né, Dr. Hans. Vamos ver quais são os assuntos que eles têm hoje para nos trazer aqui, né? Quais são as reflexões que eles têm para nós no dia de hoje, importante para o dia de hoje. Espero que vocês aproveitem, já deixo um pouquinho d'água, né? A água é sempre um elemento de apoio, porque as entidades amigas sempre trazem algum tipo de colaboração, né, energética na água, e isso é muito útil para as nossas necessidades básicas diárias, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos pedir paz interna, pedir conexão superior com esses amigos de outra dimensão que procuram sempre nos trazer aquela calma e aquela clareza necessária a fim de que nós possamos lidar melhor por dentro, né? Com as nossas necessidades diárias, com os nossos problemas, cada qual de nós com as suas situações particulares. Então nós vamos nos ligando às forças protetoras da vida, a Deus, a Jesus, a todos aqueles seres iluminados que sempre nos trazem alguma coisa nova, nos trazem algum alento e algum esclarecimento. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divina Mestre, mais esta oportunidade, estamos juntos, vencendo as barreiras da dimensão e aproximando os nossos corações na amizade que nos une e que nos gratifica ao longo do caminho. Hoje gostaria de recordar alguns aspectos relacionados ao bem verdadeiro, notadamente aquele bem também chamado de caridade, onde a nossa compreensão vai um pouco além daquilo que habitualmente se espera. Como pessoas
habitualmente reativas que somos, temos sempre no coração a tendência a, de alguma forma, sermos um tanto justiceiros, querendo, obviamente, resolver as nossas questões baseadas no direito, baseadas na oportunidade, baseadas no bom senso. E assim nós nos colocamos. Ao longo da história, a força foi cedendo lugar ao direito. E o direito, embora ainda com muitas falhas e distorções humanas, o direito vem avançando na legislação das cidades, dos países, dos povos, procurando trazer mais harmonia nas relações. No entanto, muita gente ainda possui olhos de ganho em algumas coisas. Muita gente ainda se coloca na posição de aproveitadores de circunstâncias, enquanto outras pessoas, talvez movidas pela ingenuidade ou por um certo desinteresse, digamos assim, acabam criando circunstâncias e situações onde existem sempre algumas circunstâncias em que o direito é burlado por esta ou por aquela situação. Aparentemente, tudo passa nos olhos humanos. Aparentemente, os aproveitadores de plantão surgem como vencedores dessa ou daquela situação, não é? Gerando sempre um certo descompasso na desigualdade humana. Mas o direito divino não funciona exatamente assim. Todas as vantagens indevidas, todas as circunstâncias em que os aproveitadores imaginam-se vencedores nessa ou naquela questão, tudo isso vai para uma espécie de contabilidade divina, onde cada circunstância é analisada pelos critérios de Deus, a fim de que a justiça divina seja harmonizada. Então, muitas vezes, a tranquilidade que se tem de uma situação aparentemente vitoriosa é quebrada por situações novas que surgem e o desfavorecimento aparece como algo muito visível. No entanto, existe um aspecto chamado consciência. A consciência é a clareza do espírito. A consciência é o entendimento das coisas, a sabedoria maior de todas as circunstâncias. Então, estando tudo dentro da contabilidade divina, toda e qualquer necessidade de reparação, inevitavelmente surgirá um dia para que as partes possam ser harmonizadas nos descompassos surgidos. O que a bondade divina nos sugere é que olhemos a vida e as vitórias da vida com outros olhos. Os olhos da ética, os olhos da verdade, os olhos da compreensão,
Os olhos da não violência sempre geram e fomentam grandeza de natureza espiritual. Aqueles que se alimentam de vantagens indevidas, seja em que circunstância for, estão criando para si circunstâncias desfavoráveis para o seu próprio futuro, para a sua condição evolutiva. De modo que nós precisamos apaziguar os nossos corações, seguir em frente e colocar a cabeça no travesseiro em paz, porque não somos nós aqueles que provocam essa ou aquela situação em desfavor de quem quer que seja. Eu, particularmente, não gostaria de estar na pele de quem promove circunstâncias dessa natureza. E como existe muita gente envolvida nesse ou naquele aspecto, a contabilidade divina vem atuando cada vez mais profundamente e o futuro dessas pessoas engajadas nessa condição daí gerando mais e mais experiências profundas no sentido de compreender a grandeza do coletivo, a grandeza e a necessidade do respeito mútuo, a grandeza e a necessidade da honestidade, da ética e do bom senso. De modo que o nosso coração, de passagem pela terra, vai aprendendo muitas coisas. Uma delas é a importância do zelo àquilo que a bondade divina nos empresta. Zelar pelo corpo, zelar pelos patrimônios emprestados da bondade divina, porque tais patrimônios são apenas usufruto temporário que serão devolvidos, de modo que os bens sempre passarão de mão para mão. Mas enquanto a bondade divina outorgar determinados bens e vantagens nas suas mãos, elas devem conter o zelo, o apreço, não é? O cuidado, o cuidar bem, não é? Daquilo que está sob a sua égide, que está sob o seu comando. O nosso coração, ele está acostumado a aferir vantagens. E essas vantagens geram ainda mais descompasso, geram ainda mais desigualdade, geram ainda mais situação de desnivelamento. Mas, por outro lado, observando os tais vencedores e aproveitadores, observamos a inquietação das mentes, observamos os tormentos emocionais que surgem a cada passo, criando situações onde não há paz, onde não há alegria perene, onde momentos fugazes vêm e vão e tudo passará muito rapidamente. Tudo passará de maneira muito ligeira. Então, qual é a nossa posição diante de todas essas circunstâncias da vida? A nossa posição é a da consciência tranquila, é de fazermos aquilo que está ao nosso alcance e nos conectarmos com a grandeza de Deus, entendendo que tudo no universo também é nosso e que nós também precisamos cuidar bem de tudo aquilo que passa pelas nossas mãos. Mas paz, equilíbrio, alegria, confiança, verdade,
ética, postura, atitude, são atributos de espíritos que já alcançaram a grandeza do desapego. Não o desapego do desleixo, não o desapego do desinteresse, e sim o desapego da não escravização diante de todas essas coisas que, repito, passarão de mão para mão, mas tudo tem um preço, tudo tem uma repercussão, toda ação tem uma repercussão. Estou trazendo este assunto a vocês hoje no nosso trabalho de apoio espiritual, para que você também se situe diante daquilo que a vida lhe empresta. O que será que a vida tem lhe emprestado? Como é a mobilidade do seu corpo, a sua saúde? Como são os patrimônios que você usufrui? Estaria você consciente da generosidade divina a seu favor? Nesse sentido, naturalmente existem os desafios, as dificuldades, as circunstâncias ainda não controladas e as atitudes alheias que sempre estão ainda vinculadas ao livre-arbítrio. Mas o que é que você está fazendo de você e daquilo que a vida te deu, daquilo que a vida te emprestou? Sei que há dificuldades, sei que tudo poderia estar melhor, sei que muita coisa poderia caminhar de forma diferenciada, mas o que vale é a referência que você tem da sua oportunidade reencarnatória, o que você vem fazendo dos dias, do tempo que você tem disponível, da maneira como você se cuida e a maneira como você se relaciona com as pessoas. Nós vamos ter que aprender, minha gente, um dia a amar incondicionalmente. Teremos que aprender a gostar, inclusive, daqueles que não são muito simpáticos a nós e que, muitas das vezes, ainda são aqueles mesmos que provocam circunstâncias adversas. Teremos um dia que aprender a amar essas pessoas. Imaginem vocês como o nosso caminho é longo. Quanta coisa ainda precisamos aprender para entender as falhas humanas, entender o egocentrismo, entender as tendências de cada qual e os interesses momentâneos de cada qual para seguirmos adiante. A grande, vamos dizer assim, frase conhecida aqui no mundo espiritual é aquela em que fala do tempo perdido com situações sem proveito. O tempo de energia gasta com situações inúteis, com o desperdício de emoções, com o desperdício de coisas que poderiam ser melhor aproveitadas, mas quando se está na Terra, quando se está vivendo, a vida natural da Terra, que aliás é maravilhosa, nós não percebemos a celeridade do tempo com a atenção devida. Os anos rolam, passam extremamente rápidos. E é importante que você se identifique com o seu tempo, identifique-se com as suas possibilidades e aproveite as eventuais dificuldades para aprender. A sabedoria não é
uma fruta que nasce de um pé natural. A sabedoria, ela vem de muita experimentação, de muita observação, de muita autoavaliação, para que nós cheguemos a um estado onde a presença divina da paz, da alegria de viver, de ser quem nós somos, passa a ser uma companheira diária em todas as nossas circunstâncias. Talvez você pense que isso tudo seja muito difícil acontecer, mas se nós temos no caminho do futuro que alcançar esses estados de consciência, por que não começar a exercitá-los agora? Não se apegue aos desmandos do mundo. Logicamente, é lamentável que as pessoas só pensem em si mesmas, que as pessoas não tenham ainda visão do coletivo, não tenham ainda uma percepção mais ampla da importância de cada qual para o contexto da unidade geral. Mas o tempo vai fazendo o seu trabalho. Nós não podemos desanimar e nem nos entristecer, porque existem pessoas que ainda não despertaram para o lado humano melhor. Não importa se essas pessoas abraçam essa ou aquela religião, porque a religião maior do universo é a religião do bem. E o bem verdadeiro não tem religião. O bem verdadeiro é a manifestação da presença divina em tudo o que se percebe, em tudo aquilo que é inteligente, amoroso e funcional. De modo que nós precisamos nos conectar com um lado nosso que é forte, porque a nossa força pode muita coisa. Se nós compreendermos a força que já temos no coração, se já estamos exercitando a nossa inteligência para despertar através do entendimento os caminhos da sabedoria, nós vamos entendendo a diferença entre zelo e apego. E qual seria o nosso maior ou melhor papel diante de tudo o que acontece diante dos nossos olhos? É triste, é lamentável, mas o ser humano ainda é infantil. Nessa ideia de que está tirando vantagem desse ou daquele, essa ideia, quando for consciente no futuro, terá um sabor de amargura muito triste. Eu tenho visto muito isso aqui no mundo espiritual, pessoas despertando de tudo aquilo que fizeram, algumas conscientes, outras maldosas mesmo, outras ingratas, né? Outras egoístas. Todas essas pessoas estão escrevendo no livro da vida um futuro, digamos, de exercícios duros, difíceis, de lições onde a aprendizagem não é brincadeira. De modo que o sofrimento, ele não é castigo. O sofrimento é algo que nós vamos criando pela nossa inconsequência, pela nossa falta de percepção e pela nossa visão acanhada de tudo que está à nossa volta. Os desafios da vida são promotores de força e inteligência. Não se acanhem, não se intimidem diante dos desafios, a falta de dinheiro, a falta de possibilidade. Não, porque tudo isso vai fazer do teu espírito algo muito superior. Ah, mas podia ser mais fácil. Podia ser mais fácil, mas quando foi mais fácil, a gente não valorizou. Quando foi mais fácil, a gente não compreendeu. E os dias se passaram,
as coisas caminharam e muitas vezes a dificuldade ela se expressa temporariamente na esperança de nos acordar para a verdadeira força. Não pensem que essas criaturas que atingiram um certo grau de iluminação não tenham passado por esses pedaços de aprendizagem que estamos passando. O que nós precisamos é apaziguar o nosso coração e orar, acreditem, pelos que nos perseguem, caluniam e enganam. Porque se nós orarmos por ele, quem sabe eles ainda despertem e o dano é deles próprios seja menor. O que nós queremos é paz no coração, alegria de viver e poder exatamente usufruir de todos aqueles benefícios que a vida na Terra é capaz de nos dar. Paisagens belíssimas, possibilidades incríveis, mas o ser humano ainda anda bastante necessitado, não é? A velhice anda muito desamparada, as crianças abandonadas numa espécie de ausência educativa, de roteiros promissores, de viver bem, com ética, com dignidade. Vemos que a sociedade está um pouco aturdida e um pouco até perdida nos verdadeiros fundamentos da civilização. Mas é assim que a bondade divina trabalha. Ela não violenta ninguém. Ela não coloca-se diante de impedir as coisas acontecer. No entanto, pela lei óbvia da vida, se cada ação tem uma repercussão, é óbvio que muitas coisas ainda passarão, não é? Para as lições necessárias, justas, assim como todos nós temos as nossas. Hoje estou muito feliz de poder estarmos juntos nesta oportunidade. Então, procure evitar, não é, conflitos maiores com as pessoas. Procurem resolver as suas questões no nível da inteligência. E se tiver dúvida como fazer isso, habitue-se a conectar-se com a força de Deus. Porque a força de Deus sabe tudo. E a força de Deus irá inspirar você ao melhor caminho, a melhor opção. Ah, mas eu pergunto e Deus não responde. Se você estiver conectado, se você buscar na sinceridade da sua alma, do seu coração, a bondade divina, tenho certeza, não se furtará a oferecer-se em apoio, em indicações, em ilustrações, em direções sugestivas a você para que você consiga desempenhar-se de um modo mais interessante, mais positivo e mais altruísta. Acredite, apesar de tudo o que nós estamos vendo, a vida está evoluindo, a vida está melhorando, as pessoas estão aprendendo. Infelizmente, o caminho da dor e da desesperança tem gerado muito sofrimento na Terra, mas a verdade é que o sofrimento também depura. Se nós não usamos a inteligência, infelizmente, temos que passar pela peneira do sofrimento para despertar, para acordar de quem somos. Não é um mundo onde os preconceitos, onde toda essa coisa de raças, nações, fronteiras, tudo isso um dia terá que ser banido, terá que ser compreendido como circunstâncias regionais. Ainda que os países permaneçam com suas fronteiras,
deverá haver muito melhor relacionamento para que não haja mais o egoísmo das guerras e todas estas situações de confronto mundial que ainda observa-se pela nossa ignorância, pela nossa falta de sensibilidade. Mas olha para você. Você é um ser humano perfeito, que pensa, que sente, que tem inspirações à sua volta. Preste atenção aos sinais que a vida tem te trazido e você encontrará tantas respostas, você encontrará tantas possibilidades de êxito, mas é preciso estar em um ponto dentro de si onde você encontre Deus. Porque Deus mora aí dentro. Ele está aí, mas a nossa mente está tão convulsionada, está tão esfacelada, estamos vivendo épocas tão desacreditadas do melhor, que nós não conseguimos conexão com essa paz divina, não conseguimos conexão com essa verdade maior. Eu tenho certeza que se você entender o que nós estamos falando hoje, sugerindo, né? Evidentemente, porque esse é apenas o nosso modo de ver as coisas, né? Como desencarnado que estamos atualmente, até que a vida nos leve de volta a uma nova reencarnação, vamos trabalhar aproveitando o momento, aproveitando as ferramentas que Deus nos dá para tirarmos proveito da experiência e, com isso, conseguirmos conviver num nível de maior alegria, num nível de maior amizade, num nível de começarmos a construir um sentimento amoroso mais puro e mais verdadeiro a cada dia. Eu convido vocês agora a orarem comigo. Convido vocês a abstraírem um pouco o foco do externo, saírem um pouco dessa agitação, esse tormento da cabeça, do mundo, do dinheiro, da dificuldade afetiva, dos problemas em família, de saúde, de trabalho. E por alguns instantes, aquiete o coração. Dê um passo atrás e comece a olhar a sua vida em todos os ângulos que ela pode oferecer. É verdade que existem situações complexas, difíceis, de solução demorada, mas quando observamos a realidade dos fatos, observamos que a bondade divina sempre foi muito generosa, te oferecendo possibilidades de auxílio. Muitas vezes ficamos sem a presença de pessoas queridas que eram uma espécie de pilar de sustentação, que nos davam o apoio e a presença sempre viva de suas inteligências, nos dando conselhos, sugestões. Mas quando a vida entende que nós precisamos desenvolver as nossas próprias aptidões,
a vida nos retira temporariamente esses apoios, para que possamos desenvolver a nossa própria percepção de caminho e possamos crescer, amadurecer, criando elementos que nos darão sabedoria de viver. Todos nós desejamos o melhor. E o melhor é interno. O melhor é a sensação do bem em nós. O melhor é a sensação da saúde viva, atuante em nós. A alegria de viver. As situações complexas, difíceis, que nós não vamos resolver a curto prazo, nós entregamos nas mãos de Deus, porque Deus é o condutor de todas as coisas. Deus é o indutor de todas as circunstâncias. Deus é o capacitor que nos transforma em pessoas indefesas, em garantidores da nossa própria paz. Inegavelmente, nós precisamos aquietar o nosso coração, aquietar as nossas preocupações, porque se vivermos dentro deste espaço neurológico difícil, criaremos uma sobrecarga neurológica emocional muito grande, comprometendo o funcionamento do nosso sistema nervoso e, dessa forma, abreviando os nossos dias na Terra. Tenhamos a certeza de que não é isso que queremos. Queremos vitalidade, disposição, bom ânimo, equilíbrio, harmonia, motivação. E tudo isso nasce disso que estamos fazendo agora, da consciência. Sinta a tua clareza mental. Somente através da clareza mental e do entendimento você encontrará as respostas que procura. Sei que você está aflito por respostas. Mas estas respostas precisam ser buscadas. E nós só conseguiremos buscar as respostas se estivermos dentro de nós abertos para recebermos estas boas impressões do caminho. Que o teu ambiente interior possa ser um ambiente interior de equilíbrio, mas sobretudo de contentamento. Não um contentamento de exaltação sem sentido, mas um contentamento onde nós vamos percebendo a significação de cada oportunidade. Como a bondade divina presente, ela pode mudar todos os quadros. E quando entramos neste clima de compreensão espiritual, de compaixão, as respostas começam a aparecer. Os sinais começam a tilintar de maneira muito mais perceptível. E nós vamos passo a passo, nos avizinhando da solução de intrincados problemas que às vezes vêm de outras vidas e outras vezes são desta vida presente mesmo. Então há um propósito.
A vida estar do jeito que está possui um propósito. E o propósito é te mostrar alguma coisa sobre você e a sua capacidade de ação. Inteligência, entendimento. É assim que nós lidamos com as coisas. Não no desespero, não na falta de fé, não na falta de compreensão, não na falta de compaixão. Por esses caminhos nós não chegaremos a lugar nenhum. E o amor de Deus é esse bálsamo. O amor de Deus é aquilo que te ampara agora. Seja você alguém que entenda o momento. E apesar dos esforços, e apesar da dificuldade, tudo se solucionará. Mas é preciso que você domine o seu interior, ou pelo menos exercite esse domínio. Não se deixe impressionar por conversas, por situações, por circunstâncias, porque essas impressões são elementos utilizados pelas trevas para te intimidar. Você intimidado é uma pessoa. Você vencendo a intimidação é outra, completamente diferente. E a tua força, a tua luz, a sua verdade, a sua inteligência, a sua determinação vencerá todos esses absurdos que tentam limitar você. Aliás, acreditar em limite já mostra o quanto somos infantis. Porque o homem é ilimitado. O homem precisa crescer, caminhar, descobrir, experimentar e tirar proveito do seu desenvolvimento pessoal. Agora deixa o teu coração envolvido nesse algodão de alívio, de cura, de paz de espírito. Não se atormente. Deixa a luz de Deus te iluminar, te direcionar para a cura, para o equilíbrio, para a paz de espírito, para a alegria de viver. Que a tua casa seja uma expressão da grandeza do seu amor. Deus não colocou você neste lugar à toa. Há um porquê. Há uma razão. Aproveite. Porque tudo pode ficar a seu favor. Basta que você utilize o entendimento para que as circunstâncias mudem e passem doravante a te favorecer de forma mais explícita. Eu desejo que a bondade divina, como um vento, sopre agora dentro de você, levando embora todo o pesar, o peso mesmo da inquietação, assim como tudo aquilo que dificulta as relações do seu lar, do seu grupo familiar, do seu trabalho.
Sinta a presença desse amor. Sinta a expressão respeitosa do meu abraço, que te augura paz, luz e alegria. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.